boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje é quarta-feira, hoje é dia da nossa roda feminina, não é? Nós vamos receber as jornalistas Léo Áquila, a Leonora Áquila e também a Márcia Piovesan, tá? Do portal Márcia Piovesan, que tá aí bombando a beça. E também, claro, Felipe Campos e seus bafões aqui com a gente. Para variar, hoje tem bafão, desdobramento de bafão, que também tá dando o que falar. Daqui a pouquinho ele conta tudo pra gente. Mas vamos para nossa primeira página de hoje, que também é uma continuação, porque essa história de Eduardo Costa e a ex-mulher já virou novela, não tem jeito, né? Quando você pensa que parou, estabilizou, alguma coisa já chegou a um acordo, não é nada disso. Depois da entrevista que ele deu ao programa Na Lata da Antônia Fontinelli, ontem a Lilian, a ex-mulher, rebateu algumas das declarações que ele deu lá, mas depois procurou o nosso repórter Alessandro Lobianco no Rio de Janeiro e quis rebater outros pontos que ela ainda não tinha visto determinadas declarações dele no papo inteiro. E aí ela quer falar a respeito daquela história de que ele já teria oferecido um apartamento de 1 milhão, que ele já teria oferecido o carro também e tudo que foi coisa que ela não quis. E ela rebate a história do juiz, que essa história de 11 mil reais de pensão teria sido decidido por um juiz. E ela diz que não, isso nunca foi uma decisão da justiça. Isso tinha sido um acordo entre eles e que depois acabou gerando essa confusão toda, viu? Tem outros pontos também. Ela fala sobre a viagem à Disney, aquela viagem que até ontem a gente discutiu aqui, que ele dizia que a primeira vez que ele ia levar a filha dele para Disney, que ele mesmo só foi uma vez, aí chegou a filha com mais 5 pessoas, ele falou, então não vai, a menina desceu do avião chorando, mas ele foi embora lá para Disney. E ela fala a esse respeito, ela explica, lado dela da história, o que aconteceu nesse dia de viagem à Disney. E outra coisa, não é? Ela desabafa sobre o sofrimento da filha, porque ele diz que quer ver a filha, que adora ver a filha, que ama ver a filha, que ele é um pai ausente por causa dos shows, ao mesmo tempo ele diz que ele é um pai sempre presente. E ela diz que esse ano de 2018 inteiro, ele não viu a filha. Uma única vez, que foi uma questão de horas apenas, que ela teve que levar a filha até a casa do pai, depois ela teve que buscar a filha e mais nada, não houve nenhum tipo de contato. E o que a Lilian fala também? Ela fala que o Eduardo Costa, ele vai para a festinha de aniversários de filhos dos amigos, mais tempo para ficar com a filha dele ou levar a filha dele junto para alguma festinha, qualquer coisa assim, isso não existe, que realmente ela diz, não é, que ele mentiu muito nessa história toda. Então, daqui a pouquinho vocês vão ouvir esse depoimento da Lilian e a história é a seguinte, gente, olha, muita coisa que ele falou ali, nós discutimos ontem aqui com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, com o Felipe Campos também, e a gente vê que e nós dissemos isso e afirmamos com todas as letras, que são argumentos absolutamente furados, que não convencem ninguém, né? Que a gente duvida, mas somos leigos, que algum advogado aceitasse, algum juiz aceitasse as justificativas que ele dá, porque assim, ele não pode pagar um apartamento para a filha porque ele tem o boleto do avião, ele não pode pagar um carro novo, ele não vai dar um carro novo porque ele tem que pagar o boleto da Lamborghini e assim por diante, sabe? É uma coisa muito estranha, a noção dele de prioridade, a noção dele do que é obrigação, ele troca por gentileza, a noção dele do que é amor está bastante equivocada, é mais teoria do que na prática. Não duvido, já disse que ele ame essa filha, mas na prática ela não tem experimentado esse amor, né? Ela não tem sentido isso de uma maneira mais próxima. Então as coisas ficam realmente complicadas. E quando a Lilian vem e desabafa o lado dela dessa história e que as pessoas, em princípio, começam a não querer ouvir, porque ele é um cantor muito querido, porque ele é uma pessoa que se comunica bem, que é divertido. Então é mais fácil colocar a Lilian no papel da ex-mulher rancorosa, exploradora, que quer tudo que o cara tem, que não trabalha com a desculpa de que tem que criar a filha.
E pronto. E aí parece que ele está certo na história dele. Quando as pessoas, se ouvissem o lado dela, algumas ouvem, né, poderiam entender a dificuldade, porque ela não veio a público, que essa é a maior acusação dele, é isso que ele interpreta como querer medir forças comigo, né? Se quer que eu trate bem, me dê amor, é assim que ele fala. Amor é uma palavra muito recorrente na boca do Eduardo Costa, tanto que ele é um cantor romântico também, mas a prática desse amor, que aí sim é que a coisa pega, não é exercitada no dia a dia e nesse tipo de situação, não é? Ela só veio a público porque durante 3 anos ela tentou conversar com ele e não conseguiu, né? Não conseguiu ultrapassar sequer a barreira de assessores dele para conseguir falar com o pai da filha dela. Não, era uma coisa fechada, existia um muro de isolamento ali e ela não conseguia. A única maneira, quando a situação ficou preta mesmo, é vir a público, quem sabe aí ele se manifeste. Se manifestou, mas do jeito dele, que também não resolve absolutamente nada na prática do que ela e a filha precisariam que fosse resolvido. Ela está se virando do jeito que ela pode, foi despejada assim, conseguiu alugar um outro apartamento, tem dívida ainda para renegociar, ela está se virando, mas o que ela não quer realmente é esse tipo de imagem distorcida que fique para o público, não é? Que ele falte com a verdade dos fatos ou ele omita muitos desses fatos, né? E acrescente outros que não existiram para que o público se volte contra ela, porque isso reflete também na filha dela. Aliás, né, essa história, tanto de um quanto de outro, acaba refletindo na menina de verdade. Não tem jeito, ela já tem aí 12 anos, ela entende tudo o que está acontecendo e realmente é lamentável que ele se comporte dessa maneira. A gente disse aqui, ela afirmou no nosso programa, ela não precisa mexer na pensão, desde que ele compre o apartamento, pode ser no nome da menina, não está pedindo nada no nome dela, e desde que ele dê um carro seguro, ela também não está escolhendo um modelo de luxo, um modelo do ano, um modelo blindado, ela não quer nada, ela quer um carro seguro, em boas condições para que ela possa transportar a menina, porque é ela que leva e traz para tudo quanto é lado, como, né, milhares de mães fazem aí nesse nosso Brasil. Então esses são os pontos principais que você vai ouvir a Lilian rebater agora dessa entrevista polêmica do Eduardo Costa. Vamos começar, vamos lá. Olá, Alessandro, boa tarde, Sônia. Então, agora depois dessa entrevista aí do Eduardo, aí está acontecendo um monte de questionamentos, as pessoas querendo saber a realidade desses fatos que ele falou. Então, sobre essa questão de esse valor ter sido definido, na verdade foi um acordo do Eduardo com o meu advogado na época. Aí o Eduardo veio à audiência e acabou que ele já chegou com o valor pronto, ele já tinha pensado e sentou com o meu advogado e fecharam nisso e foi resolvido. Isso há mais ou menos 8 anos atrás. E agora eu não estou entendendo essas conversas aí, falando que foi valor estipulado por juiz. Não teve nada disso. Foi ele mesmo que fez ele que chegou aqui com o acordo e pronto, bateu o martelo e encerrou tudo. E foi naquela época que eu até tinha ido no programa da Sônia, não sei se vocês lembram, porque ele estava me levando na justiça, todo mês eu recebia uma intimação, estava me dando muito problema, entendeu? Então, tipo assim, a gente não estava conseguindo conversar e ele só me levava na justiça desde que eu tinha vindo embora. Aí tinha mais ou menos 2 anos que eu estava aqui e ele só me levando na justiça. Aí meu advogado foi e disse, então entra com o processo de união estável para ver se ele para com isso, porque ele fazia coisas absurdas para me deixar abalada, sei lá, me humilhar aqui na cidade, não sei qual que era o objetivo dele com isso. E a única forma que fez com que ele parasse com isso foi eu indo até a televisão. Aí ele parou com isso, entendeu? Mas foi isso que aconteceu na época, então esse valor foi um acordo dele com o meu advogado. Agora, essa questão desse apartamento, realmente ele me levou para olhar o apartamento lá perto da casa dele, aí eu olhei, gostei, ele ia comprar, porque na época
eu abri mão desse processo de união estável, aí ele fez um acordo comigo que compraria o apartamento e o carro e eu abriria mão disso, que não precisava de justiça para fazer isso. Aí eu concordei, eu acreditei nele, confiei, assinei o documento tranquilamente, confiando nele. Só que realmente o carro, ele chegou a me dar o carro muito bom, por sinal. Mas aí depois do apartamento ele falou, tô apertado pagando as prestações lá que ele paga, e aí não comprou o apartamento, e eu fiquei indignada, né, porque, né, eu já tinha assinado o documento, então aí eu falei, nossa, me enganou de novo. Aí meu advogado tentou por um ano anular esse documento que eu tinha assinado para ele. Aí depois de um ano, meu advogado conseguiu cancelar esse documento e a gente voltou com o processo de união estável. Só que quando ele anulou, eu consegui anular o documento e ele ficou sabendo que eu tinha voltado com esse processo de união estável, o Eduardo ficou com raiva e me tomou o carro que ele tinha me dado. Então aí eu fiquei sem o apartamento, sem o carro. E foi isso que aconteceu, entendeu? Tem a questão lá também da viagem que ele falou que não levou a Duda para a Disney ainda por causa de que eu quero levar 30 pessoas, isso aí também não procede, ou seja, então na verdade aquela questão que ele falou que a Duda não foi para a Disney é mentira, não existiu nada daquilo, ele nunca concluiu os fatos de verdade, nunca falou nada disso. Agora vê lá, sem ele falar isso, eu ia falar que ia levar 30 pessoas? Com certeza mentira, não teve nada disso, eu não sei de onde ele tirou isso, pelo amor de Deus. E sempre que a Duda vai para a casa dele, a Duda vai acompanhada de uma pessoa da minha confiança que ele exige, que ele sempre deixa claro para mim. Aqui eu não quero que ela confie em ninguém. Ele cita nomes das pessoas que é para a Duda confiar e que é para eu confiar em deixá-la. E nenhuma das pessoas que ele cita para mim estão na casa dele, entendeu? Então, tipo assim, ela vai com uma pessoa da minha confiança. E ele fica sempre pedindo, traz seus colegas, traz não sei quem. A Duda já levou uma colega apenas, então não sei onde que ele tirou isso. Esse ano, por exemplo, ele não veio visitar a Duda, ele nunca veio. A Duda não viu ele esse ano. A Duda foi na casa dele um dia nas férias, no meio do ano. Então, ou seja, o ano está acabando. Pai não procurou a filha, não viu a filha, entendeu? Então é muito complicado, sabe? Ficar ouvindo só o lado de lá também. Então as pessoas às vezes fazem uma imagem que é outra, muito diferente. Então, tipo assim, um ano sem ver a filha é muito complicado, né? Então, tipo assim, que trabalho é esse? Que não tem um tempo para nada, mas tem tempo para ir nos aniversários das filhas dos outros, de ficar paparicando filhas dos outros e posta filhas dos outros, enquanto isso a Duda fica vendo e fica muito chateada com tudo isso. Então, é muito injusto também, né? Tem que lembrar disso também, que tá tudo errado. E eu sempre que levo, eu faço questão de ligar e falar, ela tá com saudade, ela quer te ver. Então, tipo assim, ele não liga, não vê, não liga, não fala nada. E quando eu fui em BH no meio do ano, eu levei a Duda e lá a gente ligou pra ele, ela ligou e falou, papai, eu quero te ver. E eu deixei ela lá na porta, ela entrou, ficou com ele umas horas, eu passei lá depois, busquei, entendeu? Se não fosse isso, eu levá-la, ela não teria visto nem essa uma vez nesse ano, que tá acabando. Então é muito triste isso, né, para ela. Imagina como que ela tá sentida com isso, né? Então eu como mãe, para mim isso aí é a pior coisa para uma mãe. Muito triste. Aí esse foi o desabafo da Lilian, não é, a ex-mulher do Eduardo Costa, a mãe da filha dele, rebatendo pontos da entrevista que ele deu e que realmente ela não concorda de jeito nenhum. Então, os dois lados da história completos aí para vocês, então vocês tirem suas próprias conclusões. Mas eu quero ouvir a opinião dos nossos convidados de hoje, que são Márcia Piovesan, do portal Márcia Piovesan. Tá boa, querida? Tô gostoso estar aqui com você. Que bom, bom então, demais. Né? Que bom. Leonora Aquila aqui com a gente. Tá linda, tudo bem? Boa esse tarde. cabelo. Tá linda, ela tá muito feliz. Todo mundo foi lá no meu camarim e falou, nossa, mas a Léo tá linda, de cabelo bem comprido. Que Muito lindo. legal.
legal. Vocês gostaram, gente? Nossa, muito legal, viu? E Felipe E aí, Campos e seus Sônia, boa bafões, né, tarde. meu amor? Boa Tudo tarde, bom? Sônia, tudo jóia? Tudo bem. Pra gente fechar rapidinho a opinião de cada Nossa, um. que coisa mais louca, né? Porque ele fala com uma verdade, a gente assistindo a entrevista, ele Sim. fala com uma convicção que você fala, nossa, ele tá certo, né? Aí depois vem ela rebatendo coisas que você fala, puxa vida. Ela tá certa. E aí É tão complicado. delicado, né? Agora, o grande agravante disso tudo, tirando a parte legal de pagamento, de pensão, de tudo isso, é a ausência, né? E aí Sim. ele fala que ele é presente, que ele está sempre com a filha, mas se esse ano inteiro ele só viu ela uma vez, é isso que Ainda dói. porque a mãe levou, Porque ele a mãe nem mandou levou. buscar, né? É isso que dói, é muito complicado, Eduardo. Tá difícil a gente acreditar Tá em difícil tudo. defender Porque a ele, gente né? gosta Não tem dele, mas tá como. difícil Como a gente... que ele mesmo conseguiu estipular o valor da pensão? A justiça não está aí para Então, tomar conta disso? Como que ele eles, mesmo consegue eles preferiram taxar? fazer um acordo entre eles. Então, tá ficando errado. Mas ela não nisso. tinha Tá errado, levado a lei na tem que ser justiça. cumprida. Eu tinha entendido antigamente. Não, mas isso seria agora, Ah, tá. né? Num Tá. novo processo. Num novo, mas atrás, não. para ou fazer um reajuste da pensão e que ela prefere que não, ou então dar o apartamento e o carro, que são as não, necessidades claro, pelo amor de primordiais. Aí Deus. não mexe nem na pensão. Ela falou, o que eu gasto no aluguel e que tiro dessa pensão fica lá já é já o para a menina suficiente, também. claro. Quanto Já mais seria rápido resolver o isso, melhor para suficiente. essa menina, né? Porque eu fico me colocando no lugar dessa criança. Ai, Gente, pois é é. desesperador uma coisa dessa. Essa menina pode ficar com traumas pro resto da vida. Eu acho que isso não está sendo levado em conta. Como a mãe da menina disse, tá uma bagunça e precisa consertar. É verdade, mesmo porque ela tem 12 anos, ela está na escola, Todo né? mundo aponta, Os todo mundo amiguinhos estão sabe da acompanhando briga, é tudo tão isso, chato vão isso. comentar, então é bem constrangedor para ela realmente. Felipe, ontem você falou, deu o seu lado da Ai, história, Sônia. mas Felipe hoje lindo com em esse cima, cabelinho. tá, né? Tá todo mundo amando o cabelo dele crescer bastante. Olha, assim. Sônia, mas hoje em cima do desabafo dela, eu acho que- particularmente acho que algumas atitudes elas vêm de frente com muito mau caratismo, eu acho, porque você usar dos meios de comunicação ou de uma credibilidade tão grande como tem a Antônia Fontinelli, justamente para ele vir se defender, e pelo que a Lilian falou, em cima dos relatos da Lilian, isso não deixa de ser uma mentira, né, o que ele falou, eu acho que isso vem acompanhado de um mau caratismo muito grande. Acho isso chato, feio, até pela magnitude e pela grandiosidade que representa o Eduardo Costa. Mas olha, tem uma música da Alcione que diz: amanhã você pode esperar, meu amor. Então nada melhor como um dia após o outro, né? Parece Prada isso, vai. Nada você melhor pode como um esperar. dia após o outro. Amanhã você pode esperar, meu amor. Então, assim, tudo vem. Então não adianta, sabe? Eu acho que hoje existe uma pronta execução aí justo para tentar resolver a questão da menina, que não é nem da Lilian, nem de Eduardo Costa, sim da menina. Aí muitos ontem me falaram assim: porque ele quer a filha, eu não vejo que talvez ele esteja agindo errado, ele não quer dar boa vida para a mãe. Mas em nenhum momento que eu entendo a Lilian esteja pedindo boa vida para ela. Né? Ela quer sim uma vida mais digna, uma casa, que coisa que a menina não tem, Segurança. e um O que é carro, um uma absurdo, segurança. né? Faça-me E um o favor. carro, que é o carro que vai transportar a filha de um artista do Mas é isso porte. que ela Olha, o leva, Eduardo né? Costa já estava na geladeira, eu quero colocar ele de novo. De novo, à vontade, deixa Eu ele quero colocar ele de congelando novo, lá até até porque 2030. em cima dos relatos E sabe o que ontem eu dos percebi relatos nessa da entrevista Lilian, dele? eu acho muita Ele não sacanagem. fala minha ex-mulher, né? Ele fala mãe da minha filha, ele fala ex, ele não fala isso, ele não fala. considera esposa, Exatamente, né? É não engraçado, e mesmo. ficaram juntos 4 anos. 4 anos, Põe seria aí no pra mim, mínimo Marcinha, por união favor. estável realmente, né? Ainda mais com o filho na parada. Mas, enfim, a gente deu aí os dois lados da história Geladeirinha. pra vocês. Geladeirinha, ele já tá lá, já tá de noite. Ixi, então ele vai deve estar ficar bravo, porque não quer fechar a geladeira. congelando aí, viu? Gente, olha, vamos falar do Geraldo Luiz, do Fábio Porchat, Celso Portiolli, vem mudanças para o Celso Portiolli no SBT também, mas o Geraldo Luiz, ele chegou a ser acusado de racismo, ele foi processado por injúria e ele está dando uma explicação que muita gente não esperava, e tudo isso em função daquele caso com o motorista que ele teria maltratado. Lembra? A gente cobriu aqui esse episódio naquela época. Então ele fez uma
carta para poder explicar para o público o lado dele dessa história, porque era pesada. Todo mundo, inclusive nós, ficamos assim com pena do motorista, porque não teria sido uma situação nada fácil, a situação que ele enfrentou, que ele disse que enfrentou com o Geraldo Luiz. Então, a história é a seguinte, olha, ele não está numa boa situação na Record, são os bochichos que rolam, tá? Ele acaba de ser processado pelo motorista Ismael Oliveira Silva, 47 anos, que havia feito um boletim de ocorrência com acusações de racismo e assédio no trabalho. Segundo o jornalista Daniel Castro, do Notícias na TV, o caso de injúria racial entrará ainda na Justiça Trabalhista. E é por isso que o Geraldo resolveu se manifestar, coisa que ele devia ter feito naquela época. A gente falou, a gente pediu, o pessoal foi atrás, queria que ele desse uma entrevista, tem que se posicionar, tem que se manifestar. Depois, olha aí o que vira, né? Eu acho que as pessoas elas estão com a cabeça de antigamente. Não entende que hoje tem rede social e que as coisas se propagam de uma forma absurda. Que todo mundo tem voz, né? E que todo mundo tem voz. Então, antes você esperava o release, antes você esperava a pessoa se manifestar. Então, não existe mais isso. Não existe esse delay. Hoje é tudo muito rápido. É pra agora. E olha aqui, o apresentador Domingo Show, que teria atacado o funcionário com assédio moral, alega que tem nas suas veias sangue afrodescendente e que as afirmações são absurdas do motorista e são absolutamente inverídicas. O motorista, por sua vez, alega que sofreu humilhações por parte do jornalista durante quase uma década de serviços prestados. Ele era apenas demorou 10 anos então, para ter uma reação dessa. Ele era apenas assistente de câmera em 2010, quando Geraldo começou a tratá-lo com palavras como porcaria. E ele diz, desde 2010 ele tinha mania de me chamar de porcaria e de neguinho. Explicar ele que chegou ao seu limite quando em agosto deste ano Geraldo deu um chilique durante uma viagem na qual ele era o motorista. Segundo ele, Geraldo se sentou no banco do lado do motorista e saiu imediatamente batendo a porta ao ver quem iria dirigir. E o motorista diz, ele saiu falando palavrões, PQP, já falei, pô, só me mandam porcaria nessa M. Chamou um produtor e mandou tirar as coisas dele do carro. Ele então voltou para a Record, o motorista, e fez a queixa ao RH, tá? Então tá aí que as coisas começaram. No entanto, a sindicância interna inocentou o Geraldo Luiz, enquanto a Record, né, continuou aí a apuração. Ela ouviu apenas uma testemunha, que foi um produtor amigo de Geraldo, e diante disso, a sua alternativa foi registrar o BO, sendo demitido em seguida pela emissora, afastado na última sexta-feira, quando então ele decidiu iniciar o processo. O motorista revela ainda que a sua situação piorou no dia que Geraldo atrasou o retorno de uma gravação em mais de 2 horas para parar em um centro espírita. Depois desse dia, ele virou o diabo pro meu lado, revelou o profissional, que chegou a ser xingado durante todo o percurso de uma viagem para Guarulhos. E ele vai descrevendo, tem uma última coisa que ele descreve aqui, que é o seguinte: ele, Geraldo, reclamou o tempo todo que o carro balançava. Imagina, não tem buraco na Marginal Tietê. Foi terrível, o cara foi até Guarulhos me xingando. Cheguei lá e chorei de raiva, explica ele. E a nota enviada pela assessoria do Geraldo, na qual ele se defende das acusações de racismo, alegando que seu pai é negro. E é essa nota do Geraldo, tipo uma carta mesmo, que a gente vai ler agora para vocês. Mas as descrições são complicadas. Agora né? ele espera 10 anos para... E assim, neguinho... Precisa de um trabalho também, às vezes é isso, Eu né? sei, mas assim, se alguém te chama, neguinha, primeira vez você fala, olha, eu não gosto, não me chama assim. É tão fácil, mas porque às vezes a pessoa vai fazendo no automático. A mãe do Geraldo, se eu não me engano, era negra também. Ele disse que o pai também. Ele sempre fala da mãe também. Ele falou aqui do pai. Então assim, sabe... Sei lá, é tão delicado isso, mas vai dar muito assédio... pano pra manga, porque é a palavra de um contra o outro, sem Eu muitas não provas. acredito nessa história. Eu não acredito. Você acha que eu acho você que reclamar? podem ter tido algumas, o Ismael, né?
o Ismael Oliveira Silva. É. Eu acredito assim, Sônia, eu acho que quando a gente trabalha numa equipe grande, que é no caso do Geraldo, e que você acaba ficando várias horas ali com dias todo às mundo, vezes, né? você acaba criando algumas intimidades, né? Então essas intimidades, assim, ô seu Mori, não sei o que, você tem que brincar, você tem que fazer alguma coisa. Eu acredito que o Geraldo, eu acho que ele em alguns momentos, ele brincou, até porque ninguém vai ficar sendo assediado, desculpa, 10 anos, né? Até aí, eu acho assim, se é comigo uma coisa dessa, desculpa, não precisa nem de 5 minutos, né? A gente vai e resolve, né? Então você ficar durante 10 anos passando por um problema, passando por isso e aquilo, enfim. O que acontece é o seguinte, eu cheguei a conversar com o Geraldo naquela vez que aconteceu, enfim, ele me explicou. Ele falou assim, que o cara, tipo, às vezes ele corria, chegava, desviava e sabe, e costurando. E o Geraldo, medo, né? ele morre de medo de carro. Tá. Pois é. Ele vai atrás, para você ter uma ideia, nem do carro dele ele vai na frente, ele vai atrás. Isso. Eu tô falando isso nem como meu amigo, eu tô falando sobre relatos que ele mesmo me outro passou. lado da E história, disse que ele né? pedia pro cara, falava assim, vai devagar. devagar, por favor, não corre, vai bater, tem equipamento, cuidado, tal, não sei o quê. E o cara começou a achar Quem tem medo, ruim, faz entendeu? assim. Eu faço isso com meu marido, a gente fica, sabe, vai devagar, a gente pensa a coisa, né? Agora, são palavras pesadas. Mas né? não é só isso, ele tem que diz, ver a né? diferença entre ser e estar. Exatamente. Porque é normal em qualquer ser humano que um dia ou outro o Geraldo esteja um pouco mais exaltado, com problemas. Não, e ele é claro, explosivo, né? ele é explosivo. mesmo, porque eu conheço pessoalmente, já Sim, trabalhei, sei como é. Mas, gente, tem que saber diferenciar as coisas. Ele não é assim, ele está assim. Às vezes ele estava uma vez ou outra meio chateado com alguma coisa, E a né, rotina? problemas rotina puxada. É a rotina, porque todo mundo tem que pensa, saber né? O diferenciar. pessoal vê todo mundo trabalhando em televisão e talvez acredite assim, porque eles vão pra casa. Não, gente, a gente continua trabalhando e depois. E aqui é uma rotina como qualquer outra coisa, como qualquer outro trabalho, né? Como o dele também. Tem dia que a gente não quer ver ninguém, tem dias que a gente tá de saco cheio, não é? Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que relevar. Claro, eu acho que a televisão não deixa de ser uma vitrine maior para você, de repente, tirar uma pedra, né? Para falar assim, porque o fulano falou isso de mim, porque fulano fez isso para mim. Eu não sei, precisa saber direitinho essa história. Bom, vamos ver o lado do Geraldo Luiz nessa história, agora se posicionando, agora que a história virou um processo, né? Um processo do Ismael contra ele por assédio moral e por injúria. E é o Só seguinte... para todo mundo entender, o Ismael era motorista dele ou da emissora? Da emissora, Da emissora? com ele, Tá. né? Tá. Ligado a Era ele. um cara direcionado, ele ficava só com direcionado, ele, fazia trabalhar parte da com equipe ele Da equipe do dele, Geraldo. ele era porque a parte- motorista da equipe do Geraldo, atendendo a ele. E ele diz o seguinte, olha, as afirmações são absurdas e absolutamente inverídicas. Sobre o fato, o senhor Geraldo Luiz declara que seu pai era negro, sua avó também era negra, sendo essas pessoas de grande referência em sua vida, tendo ele em suas veias sangue afrodescendente, pelas quais possui grande orgulho de suas origens. Geraldo repudia toda e qualquer forma de discriminação, tendo sempre demonstrado em diversas oportunidades jornalísticas sua oposição a tais práticas. Quanto à pretensão de prestar queixa-crime por injúria racial ou a alegação de assédio moral, o denunciante estará exercendo seu direito constitucional de petição e terá que responder judicialmente pelas inverdades das suas declarações na forma da lei e com todas as consequências que a lei permitir. Quer dizer, ele vai fundo. Vale ressaltar que, na época, Geraldo teve conhecimento através de seu diretor que havia existido uma reclamação interna por supostos fatos ocorridos e que, após minuciosa apuração, a TV Record, constatou que nada havia ocorrido que desabonasse a conduta do apresentador, concluindo pela improcedência do fato e dando por encerrada a questão.
Geraldo Luiz possui seu ofício baseado na sensibilidade e na emoção das pessoas e tem grande parte do seu público seguidor e admirador, pessoas simples, carentes, humildes, de todas as raças, cor, sexo, idade, respeitando sempre a todos sem qualquer distinção. Geraldo Luiz sempre tratou indistintamente a todos muito bem, tomado por grande carinho aqueles que o ajudam a contar suas histórias, sempre alimentadas por muita união e emoção, frutos do trabalho desenvolvido por Geraldo. Todo final de gravação existe confraternização em virtude justamente da humanidade que possui em todo o trabalho feito. Tá terminando, gente. Geraldo possui em seus princípios e origem a humildade e graças à manutenção dessa humildade, o Domingo Show leva tanto carinho, amor e respeito para dentro da casa dos seus espectadores, formando a grande família de Geraldo Luiz. O senhor Ismael, na verdade, teve recentemente seu desligamento da TV Record e certamente está em busca de suprir o momento difícil que deve estar passando, pelo qual este apresentador deseja todas as boas energias e sucesso. Geraldo Luiz deixa aqui todo o seu carinho e respeito a todo o seu público e a todas as pessoas em geral, reafirmando seu compromisso com a verdade, ética e amor ao seu público e colegas de trabalho. É uma nota oficial e, como tal, ela fica fria. Né? Parece escrita por um advogado, na verdade. Eu acho que o Geraldo é tão transparente com o público, ele fala tão olho no olho, a verdade transparece, que eu acho que ele teria que ter gravado um vídeo onde ele explicasse o lado dele da história, ou pegasse alguns minutos do programa e conversasse com o público, não mandar uma nota assim fria como essa, de assessoria de imprensa, cheia de elogios a ele, tá? Ele merece muitos elogios que estão aqui mesmo, mas fica uma coisa muito distante, sabe? Nosso povo já é tão sofrido, o pessoal já está aí com desemprego, é muito natural que num primeiro momento vá se identificar com o Ismael, que é o lado fraco dessa história, que é o lado para onde a corda arrebentou. Ele pode estar exagerando em algumas coisas, ele pode ter até criado outras coisas que ele alega, tudo é possível. O Geraldo pode ter feito muitas coisas que ele não gostou? Pode sim, por que não? Né? Às vezes até sem intenção, mas a gente faz. Aí aquilo que a Marcinha falou é uma questão de diálogo, mas a coisa já estava num ponto onde um já não aguentava mais o outro. Mas pelo jeito o Ismael precisava muito do emprego, porque agora que ele perde o emprego é que ele vai para as cabeças mesmo, ele não tinha processado, agora ele entra com processo, né? Porque o Geraldo não queria mais andar com ele, que também é um direito dele. Se ele não se sentia seguro com o cara, ou se ele não gostava, ou se ele não se dava bem, ali a coisa já estava meio rompida. Degringolada. Quando houve uma nova escalação de que o Ismael iria transportar o Geraldo, e aí a coisa degringolou de vez. Então era importante, assim como o Ismael falou o lado dele da história, eu não sei se ele chegou a dar entrevistas, parece que a Record não deixou. Não, eu nunca vi. Mas o Geraldo pode, ele tem esse poder, ele tem esse espaço, ele pode falar para o Brasil inteiro. Vai na rede social, né? Então, se não quer, mas poderia usar o programa, poderia abrir esse espaço e falar, gente, olha, é isso, aquilo, não existe, é diferente você pegar um papel e ler assim, olha, tudo é em verdade, absolutamente mentira, do que ele está olhando para o seu público, né, que acredita nele, tanto que ele mantém a audiência que ele mantém, independente do que façam com ele dentro daquela programação, ele dizer, gente, isso não é verdade, gente, eu não fiz esse tipo de coisa, gente, ó, meu sangue é afrodescendente, olha aqui, meu pai era negro, minha avó era negra, eu não teria por que discriminar uma pessoa através da cor, mesmo que não tivesse esse sangue afrodescendente, porque esse tipo de coisa não existe, não faz parte da minha natureza, eu não tenho esse tipo de mentalidade absurda. É outra história, entendeu? Do que esse tipo de coisa, mas assim é que foi feito, né? Não, é muita... Sabe, de repente, se o rapaz tivesse ido até o RH antes, falado, olha, eu posso ser designado para trabalhar com outra equipe, eu não estou me entendendo, eu estou sendo alvo de posso, tal, ou mesmo o Geraldo não gostando dele, falando, eu não quero mais esse motorista, mantenha-o com outro apresentador, outra equipe e tal. Certo. E aí vai virando aquela bola de neve. Eu realmente, só pra assim, fechar, pra mim eu coloco um ponto de interrogação nessa história, Eu não também. fecha muito Eu pra mim toda também. essa história,
tanto que ele colocando no olhar de Noriz, que não acho você nada menor do que ninguém, absolutamente isso, mas ele foi teu padrinho de casamento, entendeu? Então ele poderia muito... Junto comigo. Junto com... É verdade, você era um casal. Então isso significa que ele é um cara, ele poderia muito bem falar, não vou, até pela posição, enfim, não quero ir. Enfim, ele foi. Então eu acho que isso independe, sabe? Eu não consigo. E o que você falou é muito importante, a questão da intimidade. Você anda com alguém durante 10 anos, não é? E vai falando uma vez, coloca outra. Apelido, às vezes vai, coloca apelido, às vezes você fala palavrão, né? Sim. Pô, você tá tão perto da pessoa, e isso às vezes vai passando e a pessoa tá muito incomodada. Então, cabe às duas partes a sensibilidade também. Exatamente. Fechando. Eu trabalhei com o Geraldo Luiz, né? Fui repórter do programa dele, então eu conheço como é que é o Geraldo Luiz trabalhando. E, gente, eu concordo com vocês quando vocês dizem que essa história não fecha, mas que ele tem que virar público, porque ele é assim. Claro. Então, é isso que a gente está esperando que ele faça. Aquele Geraldo que eu conheço, que eu sei que é olho no olho, como você disse, precisa se explicar. Exatamente, que ninguém, ele é do tipo que ninguém fala por ele, então a gente não quer só uma nota de assessoria, não. A gente quer o Geraldo falando dessa história, tá certo? Bom, gente, olha, vocês viram também, nosso programa comentou aqui a história da atriz, triste história da atriz, violência doméstica, da Cristiane Machado, que inclusive teve na abertura de uma novela, inclusive, né? Sim, foi. Eu não estou me lembrando o nome dela. Não foi belíssima, não foi belíssima. Não foi belíssima. Uma outra, mas daqui a pouquinho a gente lembra e fala para vocês. O Rodrigo Pavanello, ele tá na porta do condomínio da Cristiane, que tá lá dentro, ao lado do advogado dela, do Dr. Silvio Guerra, que é esse famoso advogado maravilhoso dos muitos artistas, não é? Porque o Rodrigo tá esperando o ok para entrar na mansão onde ela vivia com o marido, onde essas cenas de violência foram gravadas, e poder falar com ela para que ela conte, não é? Para que a gente ouça da própria boca da Cristiane Machado todo o inferno que ela viveu dentro daquela casa. E a tensão que ela vive hoje em dia, gente, porque ninguém pode garantir que ela esteja 100% segura. Depois que ela gravou essas imagens, depois que essa história veio à tona, não é? Ela, inclusive, vai abrir o jogo para o Rodrigo Pavanello. Essa história vai entrar hoje no ar completa essa entrevista às 8 da noite no canal dele, no canal Selfie Mulher, o canal que ele tem no YouTube. Mas ele também fez uma entrevista aqui para o nosso programa, aqui para o A Tarde é Sua, que é essa que a gente vai exibir. Então aqui você vai ver essa entrevista que o Rodrigo fez pra gente e daqui a pouquinho, às 8 da noite, não é? Aí você vê completa, porque ele tinha entrevistas dela de outras épocas que ele vai mostrar lá também, aí você vê como as coisas se desenvolvem, tá? Então, 8 da noite, Selfie Mulher. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, ele, o Rodrigo Pavanello, entrevistando a Cristiane Machado. Ele tá lá na porta, vamos ver a chamadinha, vamos lá. E aí, pessoal da Tarde é Sua, Sônia Abrão, pessoal da bancada, um grande abraço para vocês. Estamos aqui no Rio de Janeiro, embaixo de chuva, aqui ó, em frente ao condomínio da atriz Cristiane Machado, que recentemente ela revelou publicamente ser vítima da violência doméstica, né? Até então, seu marido, e estamos aqui para entrevistá-la para o canal Selfie Mulher. E com exclusividade vou mandar para vocês algumas perguntas feitas pela Sônia e para vocês aí do A Tarde é Sua, com exclusividade, daqui a pouquinho, não percam, só esperando ela chegar, aqui ó, Selfie Mulher, junto com A Tarde é Sua aqui, e também para alertar as outras mulheres a terem a mesma iniciativa que a Cristiane Machado teve. Até daqui a pouco. Tá aí, então até daqui a pouquinho, né? Quando aí você vai ver a entrevista que o Rodrigo Pavanello fez com a Cristiane e também fez com o advogado, que não sai do lado dela, o doutor Silvio Guerra. E o que ela descreve, gente, ela olha... tá com medo, né? Ela e ele tá desaparecido, né? Sim, até hoje de manhã ela vai falar disso. Ela vai falar também, porque foram perguntas que eu mandei para ela, sobre essa história, como é que ela se sente, se ela não se sente de alguma maneira ameaçada, com medo de que
que esse homem com quem ela foi casada possa mandar fazer alguma coisa contra ela. Porque tinha ameaça ou ele contra a mesmo família apareça. também, né, Soninha? Exatamente, muita ameaça. pelo amor Ela de Deus. continua vivendo naquela casa, ela não vai sair de lá. Como é que fica a vida dela? Depois dessas cenas, essas foram as únicas que ela gravou, mas isso ela passava no seu dia a dia. Durante então, um ano, ela né? fala disso durante um ano. Quer dizer, Foi uma casar tortura pra degringolar total. tudo, né? Foi Incrível, né? Incrível, né? O Aí pior os dessa- homens se sentem donos. O pior dessa história toda, além de toda essa sujeira que nós vimos, né? Eu acho que mais suja foi a defesa. Né, que eu assisti no Fantástico na segunda-feira. Que falou da edição no das domingo. imagens? Não. O que ela colocou, ela só colocou o que realmente. editado, né? O Interessava editado, só pra o ela. que interessaria Uai, para né, ela. que Não louco colocou. isso. Como se Ela como se tivesse ela provocado, colocasse. Como se ela colocasse toda a história, fosse realmente livrar a cara desse pilantra, que é assim que eu prefiro chamá-lo. E aí você pega e ainda disse que o que ela quer realmente, ela quer solucionar problemas financeiros. Ou seja, não depende se aconteceu, se ela atiçou, se ela não atiçou a briga. Né? O que aconteceu a gente foi viu. que a gente vê uma mulher sendo quase enforcada com um fio do carregador do celular, entendeu? Então, quer dizer, aí ela editou uma parte total. Eu não vi em nenhum momento ela agredindo ele, né? Ou indo pra cima dele ou fazendo Nada alguma coisa. justifica a agressão. Não Nada justifica. justifica. Como É, se ela que tivesse alguma defesa. culpa, né? Tipo, o que você fez pra Nada. merecer? Que defesa idiota. O que você né? fez E pra essa ele história. te fazer isso, né? Pra Exato, chegar é nesse bem ponto. isso. A vítima, quando é mulher, vira ré. É uma coisa muito complicada. Essa história de grana seria uma indenização de um acordo que eles tinham um contrato assinado. Em caso de separação, ela receberia R$400 mil. Somado alguma outra coisa que tem lá, eu sei que o total da indenização seria dos R$605 mil. Agora, gente, você vai correr o risco que ela está correndo por R$605 mil quando a vida da gente não tem preço. Vocês podem acreditar que seja só por isso que ela gravou as imagens? Só para receber os R$605 mil da indenização? É um absurdo. Quando é vender aquela casa, partilha de bens, essa coisa toda, sei lá, daria muito mais dinheiro do que isso, do que realmente você colocar sua vida, sua cabeça a prêmio por R$605 mil. É muito dinheiro, mas vida não tem preço, de verdade. A Soninha, Então, ela foi muito corajosa, então, né? Porque eu não sei se eu teria coragem de arriscar para fazer as imagens, porque o risco que ela correu, ela poderia ter morrido ali, né? Não, Então é foi um verdade. risco altíssimo. Foi um risco muito... Pelas agressões que a muito gente sério. vê ali, né? Não, e o coisa pior não de era tudo brincadeira, isso né? é depois o cara pegar uma machadinha, começar a quebrar as coisas dentro de casa e falar, a próxima é você. Eu vou te quebrar, eu né? vou quebrar, eu vou Quebrar. matar você, matar você e sua Terrorismo família. psicológico, né? E vou acabar com você. O cara virava um Uma fera, monstro, um monstro, gente. realmente. O que é isso? Ela correu muito Completamente risco. desequilibrada. Ela correu muito risco, de verdade. Então, daqui a pouquinho, vocês conferem a entrevista com o Rodrigo Pavanello e eu volto a dizer 8 da noite completa no canal Selfie Mulher, que ele tem no YouTube, tá certo? Bom, bafão. Chegou! Chegou! Coisa boa, olha, falando lá, de lá de toda a Barra Funda, enfim, que a gente falou agora do Geraldo Luiz, a gente volta a falar da Barra Funda, só que dessa vez do bate. Né? Tá. A história Bate. tá rendendo. Acontece o seguinte. O Luiz Bate, né, começou com ele há 3 meses atrás. Ele postou que ele em dezembro entraria em férias, coisa que ele já não faz já há uns 3 anos, né, por causa do Cidade Alerta ao vivo, tal, que inclusive ontem chegou a bater 21 pontos de pico. Enfim, foi uma coisa, foi uma coisa absurda. Aí o que aconteceu? A Record pediu para ele se ele poderia ficar para participar do Amigo Secreto, né? E ele disse, não, tudo bem, eu fico, tal. Então ele cancelou toda a viagem, beleza? Depois de 2 dias, desconvidaram. Chegaram para ele e disseram o seguinte, olha, você não vai mais participar,
por causa dessa quantidade de notas que estão saindo sobre o assédio do SBT, que o próprio SBT confirmou em nota, né? Então, quer dizer, como se a culpa fosse do Bate de estar realmente sendo assediado e recebendo o convite de uma outra emissora, justamente tipo assim, como se você a tem que culpa rezar fosse para não ser dele, convidado por né? ninguém. Mesmo porque a gente deixou bem claro ontem, não existe um assédio do SBT sobre o Bate. Existe um interesse que foi deixado claro, mas nenhum convite formal nem nada, justamente por conta da amizade dos donos, do Silvio Santos, né, e do Edir Macedo. Existe um acordo de cavalheiros aí, né? Existe um acordo de cavalheiros em termos de não convidar. Agora, deixar claro que gostaria de ter o profissional e que estaria muito afim, mesmo porque o contrato está terminando em dezembro, até aí é natural, mas não houve nada de absolutamente Termina em março oficial o contrato. em relação a isso. Em março? É em março. Então, tá no final mesmo. Só né? que, para você 4 ter uma meses. ideia, com toda essa história, ainda não chamaram o Bate para falar de renovação. Né? Mas você acha que eles vão perder o Bate com 21 pontos de audiência? Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho, Sei lá, mas eu acho que daí estranho. aí eu acho que entra numa outra questão. Eu acho que isso aí é uma estratégia da própria emissora. Encurta o tempo realmente, deixa o tanto de tempo possível para ver até o último quanto que realmente está os bochichos e existe a veracidade, até mesmo depois para não pedir aumento de salário, enfim, olha, vamos colocar tática, aqui, né? enfim, existe uma tática. E ele realmente não vai participar agora do Amigo Secreto, mas isso eu acho justamente por causa disso. É mensagem de final de ano. Tem que estar todo mundo. Não, que trabalha aí o eu ano penso da seguinte inteiro. forma. Aí você está pegando o profissional e entregando de bandeja pro outro. Sim. Porque sim. daí você mostra que você não tem carinho por aquele profissional, que ele não representa absolutamente nada, porque você está dando 21 pontos, né? O SBT estava com 5, imagina, ele estava dando 21 e de repente vem e desprestigia o profissional dessa forma. Aí eu acho muita sacanagem. Aí se eu fosse o Bate, eu iria assim. E se ele desmarcou só por viagem, desmarcou passagem aérea? Desmarcado viagem, Então, né? hotel deve ter refeito em 2 dias. Ele para deve ter. refazer isso é muito complicado essa época do ano. E há então, 3 meses atrás ele já tinha falado, Feito comunicado, tudo já tinha direitinho, feito, já tinha falado. vamos ver. Enfim, e aí saiu um site dando uma notícia completamente torta. Quando é essa gravação, falando, sabe? É a semana que vem já. Então até Quem lá quem vai tem água apresentar é o pra passar. Rodrigo Faro e a Ana Hickman, que vão Sei, que apresentar legal. o especial de Legal. final de ano. Enfim. Mas você acha que pode tem ser uma muita água estratégia? para rolar debaixo dessa ponte ainda, né? Mas você acha que pode ser uma estratégia da emissora no sentido de querer desvalorizar o passe do Bate? Eu não sei, eu só acho que quando eles falaram o seguinte, assim, ele não vai participar por questões estratégicas, eles deixaram muito claro que eles não queriam que o Bate fosse participar do Teleton, né? mas Que eles então- liberaram, lembra que daí a assessoria mandou Sim, um comunicado passou, dizendo que era por exatamente. motivos estratégicos, motivos né? estratégicos. E por estratégia eles não tiveram uma estratégia melhor para poder mandar o comunicado, né? Que jamais eu colocaria que era por motivo de estratégia. Então deixou claro que eles não queriam que o Bate estivesse no SBT. Mas como, Acharam como se uma é situação tão perigosa, ingênuo, mas como né? se precisasse o Bate estar no SBT para fechar algum Exatamente. acordo. Não precisa a gente ir até lá, o SBT. Vamos ver, mas olha, acredito que tudo vai se resolver. Ele Você não acha? sai da emissora, Não, ele não sai, contrato também acho que renovado, tremendo um profissional, vai ganhar um aumento de salário com certeza. E se participar ou não do Amigo Secreto, é triste ele não tá. Até para o próprio Claro. público, não é justo. Mas não é isso que vai alterar as Não, coisas. até porque o próprio público, eu acho que pro público, o próprio Bate e a própria produção do programa também é desprestigiada. Porque um programa que Muito praticamente bem está feito, garantindo, tá garantindo a audiência ali de toda uma grade diária, você simplesmente jogar assim pela janela, eu acho muita Uma sacanagem. Eu estratégia acho que a gente eles- não consegue entender muito bem, Não. sabe? Parece piada interna. Não, Parece parece, piada sabe o quê? interna, é. Não é isso, parece, Parece sabe um o quê? castiguinho, É, né? castiguinho, É, parece coisinha de parece maternal, Vai lá entendeu? pro cantinho do pensamento, você não vai vai lá. participar Que porque bobeira. vocês estão querendo te levar para uma outra então, emissora. sem Gente, sentido. por favor. E Para, vamos gente. combinar, Pronto. tomadas as devidas proporções, não é comparação. Mas do mesmo jeito
jeito que o Marcelo Rezende reinventou o policial, o Bate, numa segunda etapa, está reinventando a reinvenção. Não, e assim, ele tá fazendo diferente. Tá, ele está provando que o Marcelo Rezende, claro, já tinha toda a razão, porque ele era um tremendo olho clínico, um faro, né, para detectar bons profissionais incríveis, porque deu para ele o apelido de menino de ouro. Sim. O que ele é hoje na emissora, ocupando aquele horário dificílimo, uma missão quase impossível, não é, de comandar o Cidade Alerta no lugar de um mestre, no lugar do Marcelo Rezende, um grande amigo dele. Já era uma situação dolorosa pela própria perda, e olha o desafio profissional, e olha o resultado que ele alcançou. Vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a situação na emissora deva estar tumultuando um pouco emocionalmente. Olha eu aqui, psicologia de botiquim, hein, gente? Mas é Não por aí. é de porque, jornalista, olha, a vai. emissora monta um time muito bom. Entendeu? E aí vem todo mundo pra cima. Então, dá aquela balançada nas estruturas, né? De repente, você tá sofrendo uma Então, ameaça valoriza. de perder. Então, valoriza. Mas eu tô falando, dá às vezes pra entender essas reações meio destrambelhadas em função dessa pressão. Porque você tá com tudo montado, com gente legal pra caramba, que o público adora, dá muita audiência, e vem, de repente, todo mundo pra cima. Vem Globo pra cima, viu? SBT pra Nossa, cima. mas eles deveriam ficar orgulhosos. Você fica orgulhoso, mas você não quer perder seus Sim, funcionários. Sônia. Você não quer mexer no momento de crise e também no seu orçamento. Isso vai precisar ser feito, entendeu? Então, de repente, por você ser muito bom, por você estar fazendo uma programação altamente competitiva, você tem que pagar um ônus danado. Isso exige uma flexibilidade, uma mudança, um olhar diferente sobre a situação, para poder superar isso. Eu entendo lá da E emissora. vem justamente no momento onde o Silvio Santos também está querendo investir muito no jornalismo. Graças Sim, a Né? ele Deus. Ainda precisa, bem, ele né? precisa. Então isso realmente Essas coisas são mostra, saudáveis. sabe? É claro. E assim, então valoriza o profissional. Eu concordo piamente com você. é o que eles Acho vão que você fazer? realmente tem toda a razão e não é faro de psicologia de botequim. É de uma, isso é de é quem de uma trabalha. grande profissional Tá bom, e que tá bom. sabe o que está falando. E assim, eu acredito da seguinte forma. Não adianta você colocar lá o Mion, que foi o caso do Mion, e depois tirar o programa dele, depois que o cara fez o horário, ficar jogando. Foi pra Fazenda, deu o resultado, viu o que deu, entendeu? A Globo atrás do cara de novo. Sim. Pegou o Porchat, não temos dinheiro pra trazer fulano, veio a Globo, pá, tirou. E aí, agora, a mesma questão do Bate. E se não tomar cuidado, vai perder mesmo, entendeu? Então, Agora, quer dizer, será que... valorizar inclui muita grana nessa parada. O ano é de crise, mexer no orçamento é complicado. Não tá fácil pra ninguém, hein? Isso não é um problema da vizinha ou é um problema da concorrência. Isso é um problema da própria gestão da emissora, de realmente fazer um trabalho mais legal, de gestão, sabe, com seus apresentadores, enfim. Nós sabemos que é uma Tem um carreira... carinho maior, é isso. É que isso, você tá tem um falando, carinho maior. Agora eu né? ouvi Ponto. um papo de bastidor, Não é você bastidor, chegar de pro bastidor. cara que tá dando uma audiência, fazendo um grande Tremendo sucesso trabalho. e chegar e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai ficar em casa, tá? Você não vai participar do Muito Preto. Você não vai ganhar presente da Ana Sei. Hickman. Você não vai ganhar, Acho que isso entendeu? muda ainda. Acho que Eu ele também. participa e acho que ele viaja. Acho que vai ser um final feliz. Vamos botar fé, né? Não, mas eu ouvi Mas um eu papo entendo um o seu tempo protesto. atrás que ele estava tendo atritos, e eu não sei por qual motivo, e não sei se é verdade, com alguns colegas. Então também não sei se tem esse fundamento de estar tipo, fica mais quietinho, não sei, tá? Não sei se é verdade. A gente conhece o Bate, ele é realmente um menino de ouro, ele é um querido, mas a gente não tá lá dentro para saber Pra como ver é que o tá. que ele apronta, porque Ou, ele né, não tô falando que é, eu não sei se é verdade, mas o papo que rolou era esse, que ele Dizem que tava ele com tendo a Fabiola atritos. Gadelha não se entendem. É. Enfim, tem toda essa questão. aguardar. Mas a gente sabe, gente, isso vai ter em tudo que é lugar, entendeu? Todo lugar Beleza, tem. sempre tem, Opa. né? Olha aqui, vamos fazer o seguinte, vamos para o Rio de Janeiro, vamos com o Rodrigo Pavanello e vocês vão ver agora a entrevista que ele vai fazer com a Cristiane Machado em relação a toda essa violência que ela sofreu do marido e que a levou realmente a gravar imagens e a denunciar. Vamos ver agora. O que você está fazendo, Sérgio?
Sônia Abrão, como havia prometido para vocês, estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, junto com a atriz Cristiane Machado, que recentemente publicou para o público a agressão que ela sofreu doméstica pelo atual, então, marido dela. Estou aqui, Cristiane, obrigado por receber a gente. Oi, Sônia, oi, telespectadores. Obrigada por vocês terem vindo. Essa denúncia é uma denúncia de muita coragem, né? Sim. Porque ele é um homem poderoso e mente e articula alguns fatos. Só que eu tava com medo da minha vida, de eu não estar viva aqui para contar para vocês. Agora, Cris, depois dessa denúncia que você teve coragem, que incentiva outras mulheres também a terem essa mesma atitude que você teve, de ter filmado, colocado câmera escondida dentro da sua casa, da sua própria casa, dessa casa que nós estamos aqui agora, você sente algum medo de represália? Sinto muito medo. Eu me sinto totalmente coagida, Rodrigo, porque mudei meus hábitos, mudei a fechadura da casa, não estou dormindo na casa sempre, eu estou fazendo alterações de residência, então eu estou de mala sempre, me mudando para casa de amigos, de conhecidos, enfim, que estão prestando solidariedade, me ajudando. Mudei minha rotina, todos os hábitos que ele imaginava que eu tinha, eu agora mudei, reformulei tudo, eu tô vivendo prisioneira. Até para você andar na rua, né? Você tem medo, de repente, porque você não sabe, porque ele continua foragido. A gente está com o Silvio Guerra aqui também, que é o advogado da Cristiane. Silvio, qual que é a posição atual do Sérgio, a situação dele? Veja só, diante da quebra da medida protetiva, então requeri à juíza titular do 5º Juizado de Violências Domésticas a prisão dele. E foi acolhido pela juíza, a prisão está decretada, é uma prisão preventiva e a situação atual dele é que ele é um foragido da polícia e da justiça, onde a delegacia de capturas está em sua busca e eu já informei mais de 8 endereços onde possivelmente ele poderá ser encontrado. Além da medida protetiva, também existe o afastamento do lar. Ele está afastado do lar por ordem judicial da mesma juíza, que era a doutora Luciana, do 5º Juizado de Violências Domésticas. Mas acontece que depois houve já uma denúncia contra ele, existiu uma medida protetiva em relação de ele não se aproximar de você, no entanto, ele invadiu a casa aqui, chegou a invadir, não foi? Verdade, eu estava dormindo na cama, ele abriu a porta, eu levei um susto, pulei da cama e era ele tentando pedir para eu tirar a medida protetiva. Eu, na hora, pulei da cama e tentei sair da casa de uma forma delicada, porque o Sérgio é o tipo de homem que você não pode dizer não. Então eu tinha muito medo da reação dele, porque eu não abri mão da medida protetiva. Entendi. E como que tá o seu psicológico hoje, Cris? Tá muito abalado. Vivo com medo, vivo com medo de sair, vivo com medo com quem que eu falo, fico com medo não só dele invadir, mas de outras pessoas, né? Que ele possa pedir para fazer alguma coisa contra mim. Vivo coagida. Eu tô me sentindo prisioneira e ele Entendi. A pessoa livre. Mas você não se arrepende em nenhum momento de ter denunciado ele? Se arrepende ou não? Não me arrependo porque eu ia acabar morrendo. Olha aí, a assim, olha o ódio que ele bate. A casa, a casa, você vê uma casa muito grande, uma vista linda aqui pro mar lá embaixo, ó. Ao mesmo tempo muito difícil de conseguir fugir. De conseguir fugir, né? Olha aqui, ó, a vista. Na realidade é uma casa onde vocês tinham tudo para ser felizes, né, Cris? E começar uma vida nova. Nova, e na realidade isso aqui acabou virando uma prisão para você. Cada lugar que eu passo eu lembro das agressões que eu vivi. Você pretende ficar aqui ou não aqui agora? Você não tá ficando sozinha aqui mais, né? Não, eu tô revezando com amigos, né, pessoas que estão solidárias a essa situação toda. Vamos subir que eu até vou te mostrar onde ficava o nosso quarto, com as câmeras. Com certeza a lembrança que fica aqui é de muita dor e tristeza, né? Eu subo essa escada aqui e desço, eu só lembro dele tacando as coisas de mim, correndo pra me machucar. Essa escada
E ele não deixa você sair de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem uma porta ali, fechada, outra aqui, lá embaixo dos funcionários. E quando eu tentei fugir aqui, ele tacou tacou meu computador. E os funcionários, eles ficam aqui na casa também? Não. À noite eu ficava sozinha. Eles só chegam às 9 da manhã e vão embora às 5, 5 e meia. Desculpa a bagunça, Imagina. porque eu tô ficando na casa das pessoas, então toda hora eu tô de mala pra lá e pra cá. Tem que ficar mesmo, porque sozinha que não dá pra ficar, não. Nem eu vou deixar. Então eu instalei uma câmera aqui. Vamos acender a luz aqui, agora vai ser melhor. Uma câmera aqui porque era onde mais acontecia. Eu tinha, Aqui, né? Eu tinha um número limitado de câmeras que eu poderia instalar. E não podia ter fio nem nada. Sim. Então eu instalei uma aqui. Aqui, você já tirou as câmeras? Não, ela continua aí? Elas continuam, tá aqui. Caio, não dá pra ver nada mesmo, né? Não dá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Uma aqui. A violência acontecia muito aqui? Eu escolhi os pontos em que a violência era mais Entendi. comum, né? Então aconteceu aqui, então pega toda essa parte do closet. Entendi. Mas ali à frente o escritório, que ele também me agredia. Eu coloquei mais 2 câmeras depois, porque inicialmente eu comecei com 2 câmeras, né? Entendi. Porque, enfim, é um custo pra mim, né? E uma outra aqui, que pegava essa parte. Foi essas câmeras que praticamente salvaram a sua vida. Salvaram a minha vida. Eu tô muito feliz das mensagens que eu tenho recebido e as pessoas me encontrando na rua. Hoje eu entrei num restaurante e a menina, olha, eu tô solidária a você e quero o que você puder. Minha mãe já viveu isso, o que você puder, conte comigo. Então, isso, o carinho das pessoas que eu encontro na rua ou que me mandam mensagens que eu ainda não consegui responder uma a uma, porque eu quero ter esse carinho de responder, tem me dado muita força para continuar. Agora você estava me contando, não sei se a gente pode falar. Ele pegou uma garrafa daqui, ó, de absinto, pegou para tacar na minha cabeça. E eu saí, me jogou ali no sofá e eu tentei sair correndo por aqui. Tinha um monte de coisa aqui, eu tonta, porque já tinha batido no meu vidro. E eu tonta, e as coisas foram caindo ele atrás de mim, porque na hora você quer se livrar, né? Você quer se salvar, né? Tá aí, viu, gente? Esses foram os principais trechos, né, que o Rodrigo Favanello gravou pra gente aqui com exclusividade para a Tarde Sua com a Cristiane Machado. E vocês viram que coisa impressionante, que entrevista objetiva, botou o dedo nas feridas mesmo, esclareceu muita coisa pra gente. E agora a entrevista completa você vê a partir das 8 da noite de hoje no canal do Rodrigo, que é o Selfie Mulher no YouTube. Vale a pena vocês conferirem. Que bom que ela está sentindo a solidariedade do público em geral, das mulheres em particular, porque é o que ela diz, onde ela vai, ela encontra mulheres que dizem, olha, estou solidária a você, nós estamos solidárias a você. Eu me preocupo muito com a segurança dela. Eu acho que ela ficou entre morrer ou morrer, né? Ficar com ele era um risco, ela disse que estava sentindo que era esse o desfecho da história mesmo, e denunciar continua mantendo a Cristiane nesse risco também. Ela continua refém. Nunca se sabe, ela continua refém dessa violência, mesmo ele tendo desaparecido, que dá mais pavor ainda, né? E ela sem saber como é que fica essa história, tá com esquema de proteção, conseguiu a medida protetiva, mas a gente nunca sabe. Por isso, parabéns para a Cristiane pela coragem, não é? Porque através desse gesto que ela teve, dessa coragem, inteligência, gente, eu ia morrer sem conseguir saber instalar uma câmera numa luz do quarto, né? E ela teve essa visão, esse sangue frio de ir lá e fazer e se calçar para poder ter uma atitude como prova, essa, né? Uma prova de que incontestável mesmo que ela fez. Então, nossa, agora o que a gente espera do nosso apoio, né? O que a gente espera é que a lei seja muito rápida em punir esse cara, porque nós já temos inúmeros desfechos trágicos no Brasil inteiro e todos os dias
de mulheres que denunciam e ainda sofrem retaliação por isso. Essa menina está correndo um por isso que o risco doutor, de morte muito grande. E ela tá E é em por boas isso- mãos, E é o por isso doutor que o doutor Silvio Silvio Guerra. Guerra Ela tá em boas simplesmente já entrou com a pedido de Medida protetiva e com a medida- conseguiu. Não, e de conseguiu, prisão também. e a De medida prisão de também. prisão Também. já entrou com pedido de prisão. Prisão também. E agora o Sérgio, que é o autor aí de tudo que devia ter encontrado, era um brutamontes na frente dele. Mas vai ver que né? com Brutamontes não faz. Hã? Com outro homem, com Brutamontes não Eu faz. acho engraçado isso, Eu você também sabia? acho Até engraçado. então era uma história muito distante para mim, eu devo confessar isso aqui. Eu ouvia falar, eu ouvia dizer que fulana tá não sei o quê, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção. Sim. E eu vi que realmente acontece e é uma verdade, É uma né? verdade. E aí, hoje em dia, essa daí verdade. você pega, os caras têm sempre o mesmo perfil. Sim. Eles são todos fortes, têm dinheiro, Tem ódio de tem mulher. não sei o quê, tem ódio de mulher. Por que eles não encaram um brutamontes, Não um pega. cara que realmente, lógico, agressão gera agressão, mas já que você tá afim de De igual pra brigar igual, pelo menos, realmente, né? se você tá afim de brigar mesmo, mostrar com toda a alguém sua ali, ó. viril masculinidade, então vai pra cima de um homem, Claro, né? mas não E vai. vai lá e bate num homem, eu quero ver como que você vai sair dessa história, meu amor. E- Agora, parabéns pro Rodrigo também. Eles fizeram juntos a Terra Prometida, Sim, né? sim, Os dois eles são trabalharam amigos, juntos, isso são que amigos, facilitou colegas. bastante, que E ela confia neles Sim, pra e poder parabéns para ele contar. pela exclusiva também. Foi muito interessante, legal. muito verdadeira. né? Parabéns, Rodrigo. Realmente Parabéns foi uma ótima entrevista. E mulheres não essa, tenham viu? medo, denunciem, tá? Denunciem, porque essa história vai mudar, tenho certeza. E o famoso não espera 1 ano, não espera 2, não espera 3, porque pode esperar demais e aí, E aí, né, ser né, tarde as coisas demais. Mas Aí é que Assim, infelizmente nem tragicamente. todas conseguem contratar um advogado, né? Sim, mas é difícil, né? Mas Se tem apanhou gente uma que, vez, sem difícil. nenhum tostão, vai lá na delegacia e abre um E boletim de denuncia, ocorrência e porque você denuncia ficava, você não realmente, sabe né? se você vai ter amanhã. Esse que é o problema. Exatamente. Bom, vamos girar a nossa roda, que Deus proteja muito a Cristiane, Sim. que Amém. justiça seja feita, né, que a gente consiga vencer essa guerra, vencer essa violência contra as mulheres, que acontece dentro de casa, como é o caso dela, que acontece fora de casa, que acontece em cada canto desse mundo e a gente nunca vai entender o porquê. Por que que existem homens que acham que são donos das mulheres e que podem fazer com elas absolutamente tudo aquilo que eles quiserem, inclusive matar. Eu tenho São uma donos da desconfiança, vida, mas não né? vou falar Donos da aqui. vida e donos da morte. Eu tenho uma desconfiança, mas não vou falar. Por quê? É muito estranho, né? Ter tanto ódio assim, né? É muito estranho, né? É muito esquisito. Tá certo. Pelo amor de Deus. Bom, vamos girar nossa roda, vamos falar mais de artistas aqui. Vamos falar de Silvio Santos e Celso Portiolli, porque o Silvio está preparando mudanças, isso daí... Todo final de ano, né? Todo final de ano ele faz inteiro, a gente sempre tem surpresas. E sempre muito bem sucedidas, né? O pessoal fala, nossa, mas que loucura, como é que vai fazer uma coisa dessas? Não tem em pé, tá sem cabeça, como é que é? E o resultado de audiência é sempre muito satisfatório. Tá aí o primeiro impacto como prova, né? Ninguém apostava nada no Dudu e ele tá aí arrebentando. Mas enfim, agora com essas mudanças que o Silvio pretende fazer, Celso Portiolli pode ganhar mais 2 horas. Como é que é essa história? Então, o Celso, ele, o passe e repassa começou a ter uma resposta muito forte, boa, né? o pessoal gostou dessa nova fase do Não, programa. e outra coisa, tá o ótimo. formato é muito legal. E o Celso, ele faz game como ninguém, faz né? E aí o que acontece? Eles querem realmente, numa tentativa, talvez, de tentar alavancar mais uma vez para o Domingo Legal, aí eles tentam aumentar um pouco mais, dar mais 2 horas para o programa, justamente para tentar aumentar aí toda essa história. Mas não sei, né? Não sei justamente, não sei como que pode ser essa história. O que você acha, E essa Marcinha? mexida, né? Essa eu mexida acho que é mais vai do que ser nas tardes merecido. da emissora. Começa com essa história de investimento em jornalismo, né? Ah, Mudança sim. nas tardes Sim, da emissora. sim. É por aí. Fins de semana, domingos também, com essa história do Portiolli ganhar mais 2 horas, porque ele está dando audiência, porque ele é muito bom de E faturamento, olha, e que né? bom. Sim, ele tem uma carteira boa ali. É. E que bom, ele é carismático, tem a coisa da família, de tudo aquilo, enfim, que a gente sabe, com um anúncio muito legal. Tá meio chato, mas eu gosto. Você acha ele chato? Acho que tá tão divertido, Não, gente. não, ele eu acho. Ele tá muito. Ai, sabe? O menino, Celso, eu acho. Será Ele que teve não uma era o fase que ele dia? estava chiliquento,
depois passou. Não, eu acho que ele tá meio chatinho, assim. Mas você percebe isso pela rede social ou pela TV? E pela rede social e pela TV. Esse não tem escapatória, porque não ele se expõe tem bastante, escapatória. né, na Meu rede social. Deus do céu, sabe? Mas gosto do aí. Celso, acho ele um grande profissional. E ano Olha, as passado mudanças tava correndo serão risco. entre meio-dia e 8 da noite, de Isso. segunda a sexta. Na hora do almoço, até mais ou menos o meio da tarde, o SBT quer vencer, e todos querem, né? Vencer o balanço geral, mas tá difícil, porque aquela turma é muito boa, realmente. É aquilo de que você criar o formato Sim. e consagrar entregar aquilo. nas mãos certas, Sim, né? De sim. profissionais como Nossa, o você Dr. falou tudo, Bottini, o Sônia Lombardi, você falou tudo. a Fabíola. Eu acho que é você pegar, pegar a estrutura, fazer uma embalagem legal e entregar nas mãos de bons profissionais. Exatamente. Né? Porque nós falamos assim, a audiência é maravilhoso, mas isso aí cansa um dia, né, meu amor? Então, assim, o que importa realmente é estar na mão de pessoas que sabem o que estão fazendo. No caso do Balanço Geral, graças a Deus, aqui de segunda a sexta, todos nós sabemos o que estamos fazendo. No caso do Balanço Geral, a Fabíola, Gottino e Lombardi também é um trio maravilhoso. Mas sabe o que é isso? Personalidade. O programa tem identidade. Tem, Personalidade, exatamente. que é o que você tem aqui também. Personalidade, porque aí você se identifica, é imediato, É não tem imediato como dar mesmo, errado. né? Que é uma que eles coisa acertaram, né? que é uma coisa Fica difícil difícil Agora mexer fica nisso aí. difícil. que é uma coisa, mexer. por exemplo, que o video show já não tem mais. Exatamente. Não é verdade? mas eu Aliás, acho estão que- exigindo uma reformulação total a partir de 2019. Daqui a pouco eu vou falar do programa do Porchat. Tem as últimas gravações e estão proibidas piadas sobre o final do programa na Verdade, emissora. verdade, Estão Sônia proibidas. Abrão. Você vai falar disso também? Falo. Tá, daqui a pouquinho a gente fala. A volta do The Voice Kids, porque a Poderosa também está se mexendo. Trabalhando alucinadamente atrás de notícias. É, tá maravilhoso, Obrigada, gente. Quer amor. ficar bem informado? O portal Márcia Piovesan. Eu tô gostando muito mais. Acesse. Ô, querido, obrigada. Muito Muito legal, mais. né? Tamo lá, Muito tamo lá. massa, Léo. Tá bárbaro mesmo. Toda hora eu passo por lá para dar uma olhadinha. Tá vendo? Vira um hábito assim mesmo. Quer ficar bem informado? Portal Márcia Piovesan. Olha aqui, programa do Porchat, segundo o site na telinha no UOL, tem últimas gravações marcadas e veto de piadas sobre o seu fim. Ninguém pode tocar nesse assunto. Até o dia 30 de novembro, 30 desse mês agora, o Porchat deve finalizar o seu pedido, o seu período, aliás, na Record TV. Uma exceção pode ocorrer nas finais do reality Dança em Brasil e a Fazenda 10, apresentados por Xuxa e Marcos Mion. Ainda não está fechado se uma edição ao vivo ocorrerá após as decisões dos dois programas, que devem ser nos dias 12 e 13 de dezembro, respectivamente. Tal definição deve sair ainda esta semana. Fim de ciclo mesmo, gente. Total. Nossa, aí não parece que vai ter volta, né? E agora Léo? não tem mais, né? Agora ele já vai brilhar em outro canal e parece que vai bem na fita, viu? Mas eu tô muito Pois é, assustado com essa história, Eu também sabia? tô, eu não me sinto segura. Eu não me sinto assim, em e, relação ficar até- sem o Porchat na Record. O estranho, Fábio, eu né? acho que ele estava fazendo um trabalho muito legal na Rede também Record. A questão dele ter ido conversar com o Jô, que também nós demos aqui de primeira mão, que ele foi conversar e o Jô aconselhou ele de não ir para a Rede Globo. Não quebrar esse não trabalho quebrar, agora, até porque né? o trabalho Eu que ele vai acho. fazer na Rede Globo é completamente diferente da forma como foi criada a imagem dele como um apresentador de talk show. Então ele vai partir para Ele volta aquela pro linha humorismo, linha né? humorística, aquelas coisas bobas, sem graça, completamente. Porque não tem mais o que você fazer. Aí eles vem aquelas sem humor, na ideias verdade. maravilhosas que você acha que vai sair, aí vem o Zorra Pode ser um Total. tiro no Ai, pé, pelo né? amor de Deus. Aí vem o Zorra Total, desculpa, me dá ânsia. Ai, de não, assistir, eu é um pulo. horror, né? Eu pulo. E ele Acabou a vai- novela, eu E pulo. o Fábio vai Até trabalhar chegar no o núcleo Serginho. do Márcio Smelling, que eu acho ele um ótimo
um ótimo roteirista, enfim, mas hoje ele é diretor de humorístico, dos humorísticos da própria Rede Globo, mas humor nada, eu não tô vendo nenhum. Daqui a pouco a gente vai rir do Márcio, né? Porque assim, não faz nada de legal, né? Pensei que só eu não achava graça nenhuma. Não, que não bom é. Eu gosto muito dele, mas ele Vamos tá... tocar o Adnet com ele também, alguma coisa ali. Adoro o Adnet. Legal, né? Muito divertido. O Adoro o Tainá Adnet. do Adnet ainda fica mais o ano que vem todinho. Gente, tinham falado muito... que não, agora estão falando que sim, mas eu acho que o Porchat está sendo levado exatamente para essa vaga, porque a coisa ali vai ser no trato de humor mesmo. Talk show parece que fica para o canal a cabo. Né? Fica só lá. Ô, Sônia, você sabe, tem pena. coisas que são DNA dos artistas, como a gente também faz parte da essência, né? E o Adnet, quando ele sentava com o violão e fazia as paródias, era maravilhoso. era maravilhoso. Aquilo, né? E quando você pega e você sabe, tem o time certo das histórias, não adianta você querer pegar uma coisa e fazer e colocar E em o outra. dentista mascarado. Porque Nossa Senhora, isso, que era que não aquilo era vai um pesadelo. funcionar, gente, não vai funcionar. É a mesma coisa que você pegar a Tata Werneck, por exemplo, e tentar que ela seja séria no talk show. Olha, desculpa, mas você vai ter que ser menos espontânea, entendeu? Você vai tirar a identidade da pessoa, que é isso que aquelas pessoas querem. Que é o que rende, né? Que é o que rende, essa espontaneidade é o que rende, não dá pra engessar. Não dá mesmo. Aliás, por falar na Tata Werneck, ontem ela entrevistou o Lázaro Ramos. E o Lázaro estava até muito divertido. Ele conseguiu bater um bolão com a Tata, que é aceleradíssima, improvisa, que é uma coisa. A gente falou ontem, ela é simplesmente Choraram genial, tudo. né? Choraram de Araque, né? Choraram por conta do fim do romance de Bruna Marquezine com o Neymar. Aliás, essa história da Bruna não está mais seguindo o David Brasil, está rendendo até agora, né? Ele até já respondeu, ele falou que ele é mais amigo do Neymar do que da Bruna, mas ele vai continuar seguindo a Bruna, não quer seguir E falou ele, para não dane-se, bloquear. né? Gente, Pode não bloquear. curtir, mas é só não Sônia, bloquear. Sônia, Que? é isso que eu quando você Qual é tá... a sua revolta, garoto? Não, eu gosto do David. Hoje ele tá... Eu gosto do David, meu. Mas assim, é que você ia falar do Lázaro Ramos. Né? Não, mas fala. Eu gosto do Eu vou David, chamar o trecho. mas tem essa história, eu acho tão deselegante quando terminar alguma relação e daí você fala assim, porque eu sou muito mais amigo do Neymar. mas deselegante do que... foi ela de dar um follow Não, nele. sim, mas assim, Ela também. termina o Também, relacionamento, mas os não fala amigos nada. dançam juntos. Não fala nada. Aí Deixa seguir eu o acho baile. que assim, tipo, enquanto tá com ela, linda, maravilhosa, tá aqui, não vejo né? assim, Eu não. acho- sei lá. Mas ele continua achando tudo isso. Ele O problema foi continua, ela. tanto que ele não Ela fala, que ela deixou. Ela que parou de É. seguir, ela que Felipe. parou de não sei o quê. Ela que deixou de seguir. Deselegante foi ela. Eu acho que os Mas ele amigos tá não têm chateado, nada viu? a ver com isso. O David tá Claro, Ai, tá você bem fica, né? chateado. Eu mandei uma mensagem pra ele hoje até pra ver se ele respondia pra gente dar um parecer aqui. Eu tô esperando uma resposta dele. David, me responde que eu já mandei o WhatsApp. Mas eu acho que ele tá bem magoado com essa É história. verdade. Ontem ele deu até aula sobre isso no TV Fama, né? E ele estava falando exatamente esse tipo de coisa a gente gosta dele pra caramba. Por isso que eu achei que foi indelicado da parte dela mesmo. Entende essa parte? Acho que foi criancice Quando ele dela. fala, eu sou mais amigo do Neymar, porque ele era amigo do Neymar antes mesmo do Neymar começar a namorar a Bruna. muito tempo Então, se antes. existe um lance ali, é entre eles. Fala, o que você quer? O Neymar machucou ontem, claro. Olha, eu só sei de uma coisa. Olha, hã? Machucou porque caiu? Ele caiu e Então, ele machucou, tadinho. problemas de virilha, mas ele tá dizendo que ele tá bem, que ele acha que não foi nada grave, mas a história, Neymar cai, machuca, sai, continua. É uma coisa muito louca, né? Isso é Eu acho que ele muito deveria doido. ser celebridade, estrear numa novela da Globo. Larga logo, pronto, esquece a questão da ou se dedicar ao chuteira, pôquer, né? Ou se exclusivamente ao dedicar ao pôquer, pôquer. ele é um grande porque jogador. jogador. a gente está né? percebendo que futebol não está sendo grande a sua, não está sendo a sua área. Ele é de louça, Né? Ele é de porcelana, na Judiação. verdade. É. Olha aqui, vamos ver o trechinho de Lázaro Ramos, Tata Werneck, no programa Lady Night. Vamos lá. O que você acha, por exemplo, do namoro Brumar, que sempre termina quando a gente começa a torcer por eles, acha que vão casar? Gente, eu tô acompanhando essa novela há tanto tempo. Eu sei, é realmente muito difícil pra gente que torce pelo casal continuar aqui. Muito bonitinho.
bonitinho, né? Muito bonitinho. Foi uma brincadeira. E olha que ela é super amiga da Bruna, né? Super amiga da Bruna e fez uma brincadeira. Ela fez uma outra brincadeira com a gente também, de novo, né? Com o Lázaro Ramos. Eles entraram outra vez. Não, ontem eu assisti e fizeram- a reprise do da Grazi. Ela falou o teu nome umas 5 vezes. É verdade, Ela umas falou, 5 vezes. depois ela falou de novo Sônia Abrão, depois ela falou Sônia Abrão. Você não sai da mente da Tatá, viu, Sônia? A gente se adora, né? Vamos lá, tem o outro trechinho? Tem? Então coloca pra gente, vamos ver. O celular é como se fosse um túnel que te absorve e deixa você lá dentro até que você grite. Você não pode falar de túnel sem sabermos que está criticando o novo formato do video show com seu túnel do tempo, onde ex-BBBs fazem parte da minha televisão brasileira. Eu não admito que você fale do video show. Na antiga formação eu entendo, mas na nova, a Sônia Abrão mesmo disse que deixa a desejar. Não chama a Sônia Abrão pra uma conversa que ela não tem que estar. Mas como você recorda mesmo levou os atores que hoje em dia estão todos no mega hair. Muito bom. Sobrou dos dois lados, né? Da Tatá jeitos. e do Lázaro. E a Ivete Mas também tavam te mandando muito beijo. legal. A Ivete, né? linda, Aliás, chamando de gostosa. Gostosa. Beijo doida. gostosa, Baiana muito linda. arretada mesmo. Beijo, Ivete, valeu, viu? Aliás, ontem a gente mandou beijo pro Leonardo e pro Dudu Camargo, que estavam tomando cachaçinha, né? Sim. Foi. Exatamente, foi. Também arrasaram, assim, nas redes sociais. O pessoal amou, todo mundo quer experimentar a cachaça do Leonardo, agora se pode. Aliás, Vai, falando em beijo pra beijo, lá, deixa eu só fala. falar. Uma pessoa, é uma médica ginecologista maravilhosa de Alagoas. que Ela lindo. te assiste todo dia. Já colocou um monte de alagoaninho no mundo. Doutora Thalma Lúcia Cunha Argolo. Ela é sogra do Ricardo Melo. Te mandou um beijo gigante. Puxa, Pro obrigada, Felipe também. doutora pra Thalma Leozinho. Lúcia, olha, super beijo, a gente fica muito contente com esse carinho todo, É uma né? médica ocupada, mas ela não Tá deixa a vendo? gente. Mas fica aí curtindo a gente também. Obrigada mesmo pelo carinho, viu? Gente, olha, Ronaldo Fenômeno foi notificado por obras em cobertura aqui em São Paulo. Não é a primeira vez, sempre tá dando problema. E o pessoal tá querendo saber se é verdade a história de que a Glória Maria vai pagar 100 mil reais de cachê para um DJ muito famoso para tocar no aniversário da filha, né? Fabiola Hyper que contou. E se ela contou, pode acreditar. Daqui a pouco a gente comenta. Foi sem esse dizer tipo, né? que a Glória Maria completou ontem, inclusive, que foi Dia da Consciência Negra, 47 anos de Rede De Globo. profissão, É a exatamente. primeira a entrar ao vivo, hein? É, exatamente, maravilhosa, né? Lindo, né? Gostaram? linda. Lindo mesmo, viu? Uau, Sônia Abrão! Uau. Onde você tirou A isso gente- agora? Eu acabei de ganhar do carro, você não viu? A gente fica aqui atrás de notícia. Ela também não tinha visto. Uau. Linda. Eu não Olha sei que onde ele lindíssimo. fica. Acabei de ganhar óculos, ele veio me perguntar. Deixa eu ver como de eu onde eu fico. tirei. Vê como você fica. Olha Aí, lá. olha que lindo. Vê se ficou bom. Nossa, ficou ótimo. Ai, com esse lindíssimo. cabelinho, né? É Linda. muito lindo. Aceita, gente. Olha, aceita, viu? Porque olha, só ter essa carinha linda pra segurar esse cabelinho com esse Mas você óculos, também assim, ficou minha cara linda, pequenininha. maravilhosa. Quer experimentar? Ele é feminino e Não, masculino. mas ele é lindo. Ele é Ele lindo, Ele é olha, é roxinho, maravilhoso. né? Ele é muito legal, realmente. lindo. Alguém bom pode mesmo, pegar a minha sacolinha aqui, Impressionante por favor? como fica bem, Nossa, ó. Felipe, você ficou lindo também. Olha, você viu pra todo mundo. Ah, então também quero Vai, experimentar. experimenta. Nossa, também quero E ficar aí? chique. Olha aqui. Nossa, que cor linda. Linda, né? Presente do seu Olha signo. lá. Olha lá, ficou bárbaro. Bom, vou deixar todo mundo dar uma Linda, voltinha linda. Use com os muita meus saúde, óculos, muito viu? pressa pras obrigada. irmãs. Ai, ai. Bom, gente, vamos continuar aqui. Ronaldo é notificado por obras em cobertura. O ex-jogador Ronaldo notificado extrajudicialmente no dia 9 de novembro por conta de novas obras em sua antiga cobertura localizada em São Paulo. Esse drama vem de 2011, quando as obras haviam sido vetadas pela Justiça. A exigência se deve pela reclamação de uma vizinha só que não aguenta mais. Ela é que está exigindo a suspensão da reforma, tá? A denúncia é que o ex-atleta age de maneira irregular, modificando o espaço sem alvará da Prefeitura de São Paulo. A assessoria do ex-jogador não se manifestou sobre o caso. Também Isso, mas não vai muito mudar lindo. em nada a nossa vida, né? Tô nem aí.
Só a vizinha que tem contato. Coitada da vizinha. Vai ver que E ela Simone passa Simaria? lá, né? O que tem em Simone e Simaria? Simone e Simaria, bom, elas vão continuar, né? No Kids. No Kids, No The Voice. vão Isso continuar, sim, isso sim. E eu tenho dito aqui sempre, falando sobre o término da dupla. Agora a Dolly, né, que é a assessora de imprensa delas, está dizendo que não, que a dupla não vai acabar. Mas, gente, olha, desculpa, eu sei de fontes extremamente que trabalham, que estão perto, que estão perto da dupla, que dizem o seguinte: olha, Felipe, inclusive, eles estão dizendo isso, que quando saiu a nota, que eu dei a nota falando sobre o término da dupla, um monte de contratante começou a ligar justamente querendo saber se ia ter ou não, enfim. Então elas têm que cumprir uma agenda de show, sim. Vai ter a gravação do DVD, eu acho que já teve. É hoje a gravação do DVD. É hoje aqui em São a gravação Paulo. do DVD hoje aqui? a gravação do DVD aqui em São Paulo. E elas fazem o último show em Salvador. E o projeto para Simone, da dupla Simone e Simaria, já está pronto. Ou seja, a Simone realmente vai seguir em carreira solo. E isso já estava sendo desenhado, né? Nós sabíamos, enfim, que os bastidores da história, que os maridos não se entendem, é muito forte. Então, assim, o que eu tenho de informação, talvez a Day ainda não tenha essa informação, que é a própria assessora de imprensa, que às vezes ela não tem mesmo, né? A gente vai fazer o quê? Às vezes são os últimos a saber. É que realmente isso vai vir combinar com o fim da dupla. E eu bato nessa tecla mesmo, elas mandando a história, falando sobre que vão continuar fazendo maior sucesso pelo Brasil. Ok, esse é um desejo nosso. Mas não sei se isso internamente realmente condiz com o que você está divulgando. Agora, separar por causa de marido também. Mas acho que não é só por isso, não. Acho que não é só por isso. Ninguém vai separar só por causa disso. Separa do marido. Mas do marido. Também acho isso que eu ia falar. Escolher meu marido do que minha irmã. Ou a minha irmã. Não é jeito nenhum. Mas você sabe, eu acho que aquele tipo de marido que fica pilhando, tá vendo? Ele ganha mais que você, enfim. Só que o Cacá Diniz, desculpa, ele tem empresas. Então o que é da dupla. Trabalha com vários artistas. O que é da dupla é entregue. Mas o resto que ele constrói, o que ele faz, é dele mesmo. Olha aqui, elas estão confirmadas no The Voice Kids, vão continuar, contrato na boa. E o The Voice Kids, ele volta ao ar no dia 6 de janeiro, que é o primeiro domingo de 2019. Vai contar com um total de 14 programas, ficando no ar até o dia 7 de abril. Confirmados no júri, Cláudia Leite, Simone Simaria e Carlinhos. Que não pode faltar. Que não pode faltar. Carlinhos é no adulto, é no kids, não tem jeito, né? Exatamente. Bom, já a gente volta, tem muito mais notícias. O Otaviano Costa, o programa estreia mesmo, deu até coletiva hoje. Já você vai ver o vídeo. E o Adriano Rico, que além de ser o diretor do Tá Brincando, que é o nome do novo programa do Otaviano Costa, ele também é pai da Manu, a filhinha da Eliana, né? E ele aparece pela primeira vez, eu nunca tinha visto o Adriano participando de uma coletiva, explicando um projeto, e ele tá fazendo isso, vocês vão ver que legal, já a gente coloca. Vamos colocar um trechinho aí da entrevista coletiva sobre a estreia do Otaviano Costa e o seu programa, né, de sábado. Vai ser semanal, só dele, uma coisa que ele tá empolgadíssimo e que ganhou o título de Tá Brincando, né, Marcinha? Vamos ver. O nosso desafio Master, as atrações nacionais e internacionais. E antes de eu começar a falar mais do programa, eu queria, junto com... Você acha que eu falo, já chamo todos vocês para chamar eles, né? Eu quero convidar, porque eles fazem parte disso, eu quero convidar o Super Time Master, que é a rapaziada que faz parte desse desafio Master. Matéria-prima fundamental. Eles foram a inspiração total para esse programa que eu tenho a maior alegria de poder trazer para vocês em primeira mão. Portanto, eu quero convidar, abrindo o telão, venha para cá, Rui Chapéu, Edinho, Arthur Chechel, vem para cá também a Gislaine, vem para cá também o nosso Miriba. Esses são os nossos Masters. Aí, ó, uma salva de palmas para todos eles. Queria convidá-los para sentarem aqui, para a gente poder contar um pouquinho mais do programa. Eu aproveito e convido o Adriano Rico, nosso diretor, a nossa redatora final, Raquel, Afonso, bem-vindos. Bom, de programas, olhando dentro da casa, obviamente, fora e no exterior, conteúdos que não foram tão explorados.
E o conteúdo que surgiu é o geracional. Ter um palco que tem uma criança, um jovem, uma pessoa mais velha e misturar tudo isso em um programa. Então não é só um game show, é um programa geracional, que tem quadros geracionais. Então é o que ele falou, tem o Valeu a Pena, tem o Impressionantes, tem o Todo Mundo Tá Brincando, que tem pessoas de todas as faixas etárias realizando coisas incríveis no palco e também externa do programa. A Raquel, que é a nossa responsável também pelo texto do programa, participou desde o início desse processo de criação com a gente. E esse é um formato, tá? O Desafio Masters é um formato em inglês que chama Amazing Grace. Ele foi feito na Inglaterra, só que ele foi adaptado, obviamente, muito adaptado para a nossa realidade, né? Tá aí, olha, vem coisa boa por aí pelo jeito. Só essa história de abranger todas as faixas de idade, inclusive no palco, os participantes também vão ser das mais variadas faixas de idade, é uma novidade, é uma coisa bem legal. Vamos aguardar. Acho que o Adriano Rico explicou, que deu pra gente ter uma ideia que o que vem por aí vai ser realmente algo de chamar a atenção do público. Maravilha, mais uma alternativa, né? David Brasil respondeu a Felipe Campos. E aí, vamos mostrar? Vamos lá, Vamos olha. lá, olha lá. David Brasil aproveitou, ó. Felipe, e olha, bom, eles estão aqui falando, não sei o que dizer, mas, ô Felipe, eu falei a verdade. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu, assim, realmente, eu sou muito mais amigo do Neymar que dela. Eu falei a verdade. Agora, eu não vou ficar de mimimi, né, amor? Eu falo a verdade, olha no meu olho, isso é a verdade. Eu sou mais amigo dele. Falei isso. Oxi. Gente, mas é aquilo que a gente explicou, ele já era amigo do Neymar antes de Bruna Marquezine estar com o Neymar, então é muito natural que o vínculo principal seja com o Neymar e não com a Bruna, e mesmo assim ele vai continuar seguindo a Bruna. Mas não dá pra entender por que ela tirou, por que ela parou de curtir, não dá pra entender. Obrigado pela resposta e eu te amo. Beijo, David. Olha no olho dele, do jeito que ele fez. É verdade. Olha, eu amo você, viu? Maravilha, viu? Vamos girar, a gente volta já já. Bom, olha, estamos de volta aqui ao nosso programa e Leonora Áquila vai deixar os contatos. Vou deixar o contato e quero convidar vocês para ir na Black Friday lá do Le Chic, que é o meu salão. Vai ver! Gente, tá um escândalo! E para comemorar esse sucesso, eu espero todos vocês lá. Olha, fica na rua Dona Germaine Bouchard, 238, é quase em frente à Vila Country. Aparece lá que eu tô esperando Pertinho vocês. do Palmeiras, pertinho do Palmeiras. Vocês vão amar, gente. É chique, lindo demais. Né? Esse bom gosto da Léo tá lá. E segue lá no Instagram, @Leonora Áquila Oficial. Um beijo. Maravilha. Obrigada, gente. De nada, obrigada a Linda. você pela presença. Márcia Estamos Piovesan lá no e nosso seu portal, marciapiovesan.com.br, no Instagram, portal Márcia Piovesan, no Facebook, estamos ali, estamos Twitter agitando. também, Twitter na Márcia Rádio Piovesan. Mundial, amanhã às 13 da tarde. Quem é amanhã? Amanhã acabou de cair um convidado, mas amanhã vai ter alguém muito especial, com Muito certeza. legal, a gente Vamos conta ver. aqui Não, o pra duro é que eu tô vocês, aqui, né? a pessoa, não vou poder. Eu falei, que bom, que legal. gostoso. Mas amanhã vai outra pessoa. Felipe Campos. Vamos lá, Felipe H. Campos é o Insta agora verificado, viu? Sim. Agora vai conseguir. Que legal. E Felipe Campos o Face. E de segunda a sexta, claro, aqui no A Tarde é Sua com Sônia Abrão. Eva! Olha aqui, perdeu algum momento do nosso programa ou quer aí assistir novamente? Então se inscreva no canal da Rede TV no YouTube, a sua emissora favorita no mundo digital, tá certo? Bom, estamos indo embora, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Obrigada pelo carinho, pela companhia, até amanhã. Beijo. Tchau, gente.